Olá! Mais um programa Conexão Litoral Norte começando agora. E hoje, como eu sempre digo, mais um programa especial. Onde eu estou? Eu estou exatamente na Câmara Municipal de São Sebastião, mais precisamente também no gabinete do presidente. E aqui ao meu lado, o Celestino, grande Celestino, hoje presidente da Câmara de São Sebastião, que vamos bater um papo bacana. Primeiro, muito obrigado, Celestino, por nos receber, toda a nossa equipe. Viemos aqui no começo do seu mandato e agora, depois de um ano e pouquinho, a gente está de volta. E aí, Celestino, vamos conversar o que se passou nesse um ano de Câmara? Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez, né, de estar aqui, a gente fazer essa entrevista. A entrevista eu sempre falo que é legal porque você passa para a população, né, o que você está fazendo, o seu trabalho, como que é o trabalho da Câmara, do vereador. Então, mais uma vez, te agradecer a toda a sua equipe, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. E é isso, eu acho que dá para a gente prosear aí, tivemos bastante coisa nesse um ano de Câmara, e temos grandes perspectivas para o próximo, né, mais um ano aí da gente realizar os nossos projetos, da gente fortalecer ainda mais a instituição e vamos prosear. Para mim é sempre um prazer estar falando com vocês aqui para passar para a população aí o nosso trabalho. É isso aí. Primeiro a gente tem que levar em consideração que o vereador, qual que é o trabalho do vereador? É fiscalizar o executivo, é fazer as legislações pertinentes, mas sempre tem aquela bola fora, aquilo que você não consegue fazer. O que eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo, principalmente, lógico que nossa audiência é grande, magnífica, mas para o pessoal de São Sebastião, o que a Câmara Municipal está fazendo ou fez durante esse um ano? Porque tem muita gente que fala, o pessoal lá é muito funcionário, é muito vereador, ninguém faz nada. Não é bem assim, gente. Leis têm que ser feitas, fiscalização tem que ser feita. Agora, Celestino, fala você, o que está acontecendo em São Sebastião hoje? A gente tem esse problema, né? Todo mundo vê o político como um estereótipo daquele o que não faz nada, o que rouba, o que mente. E a gente tem essa parte, né, da população que tem melhorado até. Eu acho que o voto consciente tem aumentado, né? A questão da pesquisa do candidato tem melhorado. E a gente tem essa parte da população, né, que tem esse pensamento. Então, a gente fala assim, a população acha que a gente não faz nada. Eu sempre falei pela manhã, né, numa outra reunião, que a gente ouve a população, os moradores falam, mas a EDP, a gente tem um problema aqui com o fornecimento de energia, né? Mas os vereadores não fazem nada. Assim, toda a sessão de Câmara a gente falou de EDP. Toda a sessão de Câmara a gente falou da EDP. Então, esse é um desafio que a gente tem aqui, de levar os trabalhos da Câmara à população, de fazer a população também conhecer o trabalho da Câmara, o trabalho de um vereador que é importante. Você falou, o vereador fiscaliza, o vereador elabora leis, o vereador é o elo entre a população e os órgãos executivos. Então isso é importante, é um conceito que eu tenho aqui. Eu acho que a gente vai desenvolver uns projetos agora em 2026 para a gente levar a informação para a população e para a população conhecer o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é importante, porque sempre fica aquela conversa do bar, aquele especialista no Facebook que não acompanha nada, não sabe nada, pega o que o outro falou e leva aquilo adiante, né? E sem conhecer, sem perguntar, sem ouvir o outro lado. Mas isso é importante. Eu acho que também isso está mudando, está melhorando, né? Essa questão consciente, um pensamento mais consciente, e a gente está aí para fazer isso, né? Mas a gente sempre tem essa consciência. Eu vejo aqui os 11, né, os outros 11, eu vejo um trabalho incrível, um compromisso com a população, aquele fato de ter realmente aquela questão de fazer acontecer, de cobrar ali o prefeito, cobrar os outros órgãos, de, eu me comprometi com a dona Maria, eu preciso resolver. Eu acho que eu vejo isso, né, nós 12 trabalhando bastante, e a gente renovamos, né, de 12 vereadores, 8 foram renovados, então foi um ano bastante desafiador, mas acredito que a gente está conseguindo. Foi um ano positivo, não podemos negar. Eu acho que foi um ano de coisas boas, e a gente espera, né, tem tudo aí para 2026 ser um ano ainda melhor, né? Vamos torcer. Gente, eu vou fazer um comentário aqui
que nos bastidores, antes de começar a nossa entrevista, a gente aguardou mais de 40 minutos lá, que ele estava atendendo o pessoal. Ele atendeu a população aqui, lógico, tudo agendado, tudo certinho, mas o que me chamou a atenção foi assim, ele anota, vê todas as demandas que são, encaminha essas demandas para as pessoas responsáveis para ver se existe uma solução exequível ou não. Eu achei bacana, viu, o Celestino, que é uma coisa do vereador raiz, né? Que você, como presidente, não até se colocaria, a meu ver, que tem outras coisas não mais importantes, mas de mesma importância, mas você dá atenção para isso. Isso quer dizer que você mantém aquela vereança raiz, sendo que é seu primeiro mandato, né? Sim. Eu disputei 3 eleições, né? E me elegi pela primeira vez. Acabou que também virei presidente da Câmara no primeiro mandato, né? O que é difícil, né? Mas eu sempre tive isso comigo, eu sempre falava nas reuniões de campanhas, desde 2016, que quando a gente se elegesse vereador, a gente queria fazer um trabalho diferenciado, né? Um trabalho realmente próximo à população. E a gente percebe esse feedback da população, né? Ela tem isso aí, pô, o presidente da Câmara responde a gente na hora ali no Zap, pô, o presidente da Câmara nos atende, pô, nunca tinha entrado aqui no gabinete do presidente, é a primeira vez, né? Então, assim, às vezes coisas simples que a população às vezes não tinha esse acesso, não tinha essa proximidade. Né? Nós moramos até numa cidade, vamos dizer assim, pequena, né? 84 mil habitantes, né? A maioria, o pessoal que se conhece ali e tal. Então você vê um prefeito, você vê um presidente da Câmara, você vê um vereador, você vê, convive com a pessoa, vê no mercado e tal, mas às vezes as pessoas não tinham esse acesso, né? Às vezes imagina-se que um presidente da Câmara, que um vereador, que um prefeito é uma pessoa muito inalcançável, distante, né? Mas não, a gente está aqui, eu atendo com o maior prazer, às vezes procuro responder todas as mensagens ali no Zap, mensagem de atendimento, gente, eu acho que isso que tem que ser. Eu vou falar uma coisa aqui, que isso é verdade. Conheço ele desde que quando ele perdeu a eleição, com um número de mais de 1.000 e poucos votos, lembra? Não entrou, teve gente que entrou com menos votos que você. Foi, mas metade enfim, da Câmara. O que me chama a atenção é que alguns políticos, quem me conhece sabe quem é, pode mandar mensagem, mas não responde. Não responde. Parece que o celular está desligado. Celestino responde sempre, lógico, 10, 15 minutos, mas está respondendo. Bacana, viu? Você político, responde a mensagem, é bacana. Eu acho que é isso, né? A gente está aqui, né? Graças a Deus a gente tem a nossa forma de pensar. Eu sempre fui uma pessoa acessível, eu sempre fui uma pessoa humilde que cresceu aí, que lutou para chegar onde cheguei. Eu acho que a gente tem que, ninguém é mais que ninguém. Claro que eu tô aqui falando com vocês, meu telefone está ali tocando, eu não tô vendo. Então, mas quando eu chegar ali, eu vou responder e tal. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que dar essa atenção, o igual para igual, ninguém é mais que ninguém, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E hoje nós estamos numa posição de ser vereador, de pegar os anseios ali, as vontades ali da população, os compromissos, os afazeres, os serviços, né, públicos, pegar ali, levar para os órgãos e executar, porque acho que esse que é um papel do vereador, estar junto da população. Você falou uma coisa que eu vou voltar sobre a EDP. Cara, EDP e Sabesp, eita prestação de serviço ruim. Eu vou dizer uma coisa que eu não deveria dizer no ar, mas é uma coisa que me afeta, e eu sou morador de São Sebastião, sou munícipe, enfim. Existe uma lâmpada em frente de casa que há 6 meses, cara, eu já liguei para a EDP, já fui em todos os lugares possíveis e pertinentes, sabe o que eles falam? Aguarde, será atendido. Mas não é uma prestação de serviço ruim que tem que ser revista de alguma maneira, e a pressão dos vereadores para isso, eu acho que é fundamental? Realmente a gente teve bastante problemas com a concessão, né, da EDP. Realmente foi falado em quase todas as sessões, praticamente todas as sessões, a gente tem essas questões de lâmpadas queimadas, de transformador que não aguenta a potência, e os ventos que tem na nossa região. A gente não tem um cronograma, um planejamento da EDP, então sabe que vai ventar, sabe que vai vir vento forte e não se programa, deixa para trazer aí o caminhão. Quando quebrar, é tudo no improviso. Então assim, a gente teve bastante problema, a gente conversou bastante com o prefeito
E agora o prefeito está até lançando, né, uma licitação para uma contratação de uma nova empresa para usar até o fundo da CIP, né, que é a contribuição de iluminação pública que vem no IPTU. Então vai ser contratada uma nova empresa para fazer a troca dessas lâmpadas queimadas e também a troca de lâmpadas de mercúrio por LED, e aonde não tem iluminação para colocar o braço de iluminação. Então a gente tem essa perspectiva de uma melhora muito grande na parte da iluminação pública da nossa cidade. Mas realmente tivemos um grande problema. A Sabesp, eles estão melhorando bastante, inclusive tive uma reunião com eles no início da semana, né, passada, uma reunião bastante produtiva. Eles vão fazer um grande investimento, estão fazendo já um grande investimento na nossa região. A gente tem uma proximidade maior com a Sabesp, né, de resolução de problema, de conversar com o responsável, com a gerência, do que com a EDP. A EDP ainda está um pouco distante. A gente tem uma menina, coitada, que ela sofre, ela não consegue resolver muita coisa, mas a gente não consegue falar com a gerência, né, com a diretoria, com as regionais. Agora, a Sabesp ela tem melhorado, mas a EDP realmente é um problema e às vezes a população fica nisso. Pô, tá uma lâmpada queimada há um ano, cadê o vereador? Mas a gente briga, a gente luta, o prefeito luta, mas às vezes não depende, né, da gente. A gente precisa que o órgão execute, que o órgão realize, e a gente está tendo bastante problema, mas acredito que a iluminação pública vai resolver essa questão. Eu acho que tem algumas cidades já do litoral que existe essa contratação de empresas que dão suporte para isso. Porque, veja bem, é uma questão de segurança também. Sim. E segurança, o Celestino manja. Porque fala um pouquinho da tua origem antes de vereador. Vamos só a gente recapitular um pouquinho. Você também fez parte da segurança também, né? Sim, faço parte ainda, né? Eu ainda faço parte do quadro. Quem né, é servidor sempre público. será. A gente até acumula as funções, né, do servidor público e também vereador, mas eu sou nascido e criado em São Sebastião, né, me formei aqui e entrei na prefeitura, vou fazer 24 anos de serviço público, né? Aí eu tenho 6 anos de um cargo e ingressei na GCM em 2008. E aí a gente foi trabalhando, né? Em 2017 eu tive a oportunidade de comandar a GCM, né, com bastante orgulho. Então ali a gente pôde fazer os investimentos ali com o prefeito, né? A gente pôde dar uma transformação na GCM e ela só foi crescendo. Hoje é uma grande referência na cidade, né, de segurança pública. E nós, né, enquanto vereadores, né, eu enquanto vereador também estou conseguindo contribuir com esse crescimento da GCM, que tanto faz, hoje, né, pela nossa cidade. Hoje é a Polícia Municipal de São Sebastião. Polícia Municipal. E eu te falo, não é só referência no estado de São Paulo, não. É uma referência nacional pelas iniciativas que tiveram. Graças a Deus a gente cresceu bastante, então a gente está com armamento, com treinamento, né, com o agente público treinado, capacitado. A gente tem uma estrutura legal, a gente conversou agora, né, no início do mandato com o prefeito Reinaldinho para aumentar o efetivo, para chamar aquele pessoal do concurso que não tinha sido chamado, eles ficaram aí 6 a 7 meses sem perspectiva. O prefeito nos atendeu, chamou aí 62 novos policiais municipais que estão fazendo toda a diferença na segurança pública do município, né? O município com certeza ficou ainda mais seguro, né? Já era um município seguro, ficou ainda mais. A gente tem as parcerias, né, que a gente trabalha com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a gente na Câmara é muito parceiro deles também, né? A gente tem esse carinho, a gente, inclusive agora estou trazendo uma viatura para a Delegacia da Defesa da Mulher, que é um órgão que a gente atua bastante também, fortalecendo aí a GCM, nas emendas impositivas eu destinei mais de 600 mil, né, para a segurança pública do município. Então a gente tem trabalhado e é muito gratificante a gente poder contribuir com um órgão que é a minha profissão, que é a segurança pública. Então eu fico bastante feliz de estar como vereador e de estar contribuindo e crescendo cada vez mais a segurança, que é um fator importante, é um pilar importante na sociedade, na nossa população, né? Que é segurança, saúde e educação, né? Tá vendo? Quando fala de segurança, ou ele deslancha. E falando em deslancha, vamos para um pequeno break, a gente vai num cafezinho rápido e já volta. Não saiam daí. A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família.
As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. De volta aqui no gabinete do Celestino, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, conversando com esse apresentador sebastianense também, nascido em São Paulo, mas sebastianense de coração. Celestino, a gente estava falando de segurança pública, eu acho tão bacana você falando da GCM, hoje a Polícia Municipal de São Sebastião, porque São Sebastião é uma cidade, eu acho que é 4 cidades numa só, né? Nós temos a Costa Norte, o Centro, a Costa Sul, que a gente pode dividir uma realidade até Boiçucanga, e de Boiçucanga, Boracéia, divisa com Bertioga. Então, são 4 cidades nesses 100 e tantos quilômetros de distância, e são tantas realidades distintas. Então, quando a gente fala de segurança, e eu dou os parabéns para a Polícia Municipal de São Sebastião, que desvendou alguns crimes, desvendou no sentido de prender o cidadão, um trabalho conjunto também com outras, Polícia Militar, Polícia Civil, a tecnologia também do monitoramento de câmera inteligente, isso torna a cidade difícil de administrar, porque é muito grande assim, em termos de extensão, mas as ferramentas de tecnologia vieram para ajudar. Eu sei que de tecnologia você manja bastante, porque você foi responsável pelo COI. Conta um pouquinho também, que eu acho que é fantástico, a população acho que não conhece, tenho certeza, a maioria não conhece, mas é uma estrutura muito bem feita, muito bem montada, com toda a tecnologia, que ajuda muito na segurança do município. Com certeza. Você tocou num assunto bem interessante, né? Que a nossa cidade tem essa logística, né? A gente fala que essa linguiça, né? São 107 quilômetros de uma ponta a outra. Então, hoje, para ter uma realidade geográfica, se eu estou no canto do mar, eu chego mais rápido em São José, em Taubaté, do que em Boracéia. Com certeza. E Boracéia faz parte do nosso município. Então, você vê a dificuldade que é a logística. A gente tem essa divisão, né, praticamente essas 4 divisões de regiões, e assim, os anseios, a estrutura, a logística da Costa Sul, do extremo da Costa Sul, é diferente da Costa Norte, é outra questão. E a gente tem que lidar com cada situação, né? A gente tem o pessoal da Baixada Santista que fica mais ali no extremo Costa Sul, a gente tem o pessoal de São José, de Ubatuba, até de Rio de Janeiro, que chega mais próximo da Costa Norte. Então a gente tem que lidar. E além do que, nós somos uma rodovia, nós somos uma Rio Santos, então a gente faz, né, a travessia ali de Santos até o Rio, de Rio até o Santos. Então a gente tem essa passagem aí. Mas claro que também a gente tem praticamente 2 entradas, né, somente. Foi investido muito em tecnologia, o que é fundamental. Uma câmera de monitoramento, ela trabalha para 4, 5 agentes ali ao mesmo tempo, né? Então, o que a câmera faz, você precisaria de 4, 5 agentes. Então, a gente tem aí os radares que leem placas, que é de extrema importância. As muralhas. Então, a gente sabe hoje qual veículo que entrou, que horas que entrou, quem que é o proprietário, qual a cor daquele veículo, quem entrou atrás, quem passou na frente. Então, a gente consegue fazer, né, esse mapeamento, esse serviço de inteligência. Se está pedido, porque você alertas, turista que quer vir para São Sebastião, vai ser bem-vindo. Aqui tem as mais belas praias, aqui é uma cidade acolhedora, mas se você, malandro, quer vir fazer a férias aqui, não vem não, viu? Porque aqui a duração é curta. Assim, a gente tem um êxito de resoluções, né,
das partes criminais grande. Por quê? A gente consegue ter essas informações. Então, por mais que faça, mas é muito difícil alguém fazer alguma coisa aqui e sair ileso. Então, a gente consegue descobrir o veículo, passa para a Polícia Civil vai lá, realiza as prisões, ou a gente até mesmo na hora, na denúncia, a gente já cadastra o veículo, pesquisa, já descobre o veículo, já aborda na própria rodovia, passa para as outras polícias. Então, assim, a gente, graças a Deus, é uma cidade que investe bastante, né? Agora veio as câmeras faciais que o prefeito Reinaldinho instalou, também ajuda muito nessa questão da identificação do infrator. E a gente tem esses alertas, né? Os alertas dos governos, do governo federal, do governo estadual, o alerta da questão da Polícia Civil. Então, se você hoje tem o seu carro furtado, quando você clicar lá para formalizar o seu boletim de ocorrência, já alimenta o sistema. Esse carro passou em qualquer ponto de captação e apita lá no COI, apita no celular do polícia que está na rua. Então, investimento em tecnologia hoje é fundamental, né? Hoje a cidade não cresce, né, tecnicamente se não investir em tecnologia. Então, graças a Deus, nossa cidade está bem amparado e tem mais coisas por aí. Inclusive, uma das coisas que a gente está adquirindo para a Polícia Municipal é a questão do drone, um drone térmico, para ajudar nas questões de patrulhamento, na questão de pessoas perdidas na costeira, na mata, no mar. Então, assim, é investir cada vez mais, né? Então a gente fica bastante contente aí que a nossa segurança está funcionando. É a área dele, né? Então ele manja tudo. Eu acompanhei a polícia, a guarda, a GCM, desde o começo, você sabe disso, e a gente vê a evolução, né? Hoje tem uma equipe boa, 62 novos recrutas entraram aí para começo de carreira, que deu um upgrade também Total, sim. na polícia. Mas tem o canil, que a gente tem que falar também, tem a Polícia Municipal de São Sebastião tem um canil, tem equipamentos de ponta, ou seja, foi feito um cronograma de investimento que é para ver lá na frente, né, Celestino? Porque é uma cidade, que nem você mesmo falou, 85, não chega acho que 90 mil habitantes hoje, talvez, mas na temporada, aqui triplica, quadriplica sim. Então, são problemas que não só na temporada como fora, se bem que temporada, Celestino, não é na nossa época, na minha pelo menos, que era bem assim, temporada de final de ano, temporada de carnaval. Hoje, São Sebastião, o litoral norte como um todo, é o lugar mais magnífico do Brasil. Eu amo essa cidade, eu amo essa região. Mas é o seguinte, é temporada o ano todo, sim. Temos movimento o ano todo. Se você colocar para ver quantas pessoas tem na cidade, acho que todos os meses tem muito mais do que 90 mil habitantes. Por quê? Porque com essa proximidade da cidade de São José dos Campos, esse entorno também... A nova rodovia, né, ajuda bastante. Ajudou muito. Então a gente tem que se preparar, não é para 85 mil habitantes, tem que se preparar para 300 mil habitantes, porque essa é a realidade que a gente enfrenta, tanto na infraestrutura como também na saúde. O que a gente, ainda ficando na segurança, que a gente conversou com o prefeito, assim, né? Até agradeço até o prefeito, porque o prefeito é um prefeito vindo da saúde, né? A formação dele é fisioterapeuta. Então a gente agradece dele manter essa régua alta na segurança pública, porque ele poderia falar, segurança não é comigo, eu vou investir aqui na saúde, mas não, ele manteve os investimentos, né? Retorno a falar, chamou 62 novos policiais municipais, montou o canil, que é de extrema importância, né? A gente ter um cachorro farejando drogas ajuda bastante no nosso porto, trabalha bastante com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, ajuda outras cidades, né? Então a gente tem os cachorros que são preparados para isso, ajuda bastante. Agora as câmeras faciais, estamos indo agora à aquisição de um drone, vamos agora comprar mais armamentos, comprar uma taser aqui para a polícia, porque é um intermediário entre, né, arma não letal e a arma, né, que mata. Então a gente tem a taser que imobiliza, de extrema importância também. Então assim, a gente fica bastante contente. E aí o que eu falo ao prefeito assim, nós somos uma cidade que a gente tem que cuidar do morador, mas a gente tem que pensar no turista também. É isso que eu falei. E o turista, quando ele vem para São Sebastião, ele não vai ligar muito para a educação, porque a educação ele tem lá na cidade dele. A saúde, beleza, ele até pode precisar, mas ele está preocupado mesmo com a segurança. A gente vê em outras cidades, né, que a segurança, os índices criminais são altos, né? Então, quando ele vem para a nossa cidade, ele quer segurança. Então, se a gente consegue oferecer
isso para eles, ele quer voltar, né? Ele vai voltar para uma cidade organizada. E aí também na área da saúde, né, a gente tem os investimentos. Às vezes as pessoas reclamam um pouco, mas não sabem da realidade de outras cidades, né? Ó, vou fazer um parênteses aqui, Celestino, que eu conheço a saúde. Eu fui vice-presidente da Comusa aqui em São Sim. Sebastião. E eu vou dizer o seguinte, São Sebastião é privilegiado em questão de saúde. Você falou uma coisa que eu vou frisar. As pessoas não sabem o que é fora de São Sebastião. O atendimento, 100% não é. É uma utopia dizer Não, que... sim. Mas olha, os profissionais, a estrutura, lógico, dentro da nossa realidade, ela é diferenciada. A saúde é muito bem feita no sentido de dar condições a 100 e tantos quilômetros de distância, colocando a costa sul de uma maneira diferenciada, que a gente sabe que agora na temporada, no carnaval, que não sei o quê, a estrutura incha, mas é uma coisa que em outros estados ou em outras cidades aqui é muito pior. Então, antes da gente falar alguma coisa, vamos nos informar. Pode melhorar? Lógico que pode. Tem que melhorar e fazer pressão até para os vereadores também, Sim. apontar o que está errado, fazer o que aquela senhora veio aqui e você deu toda a atenção. A gente não gravou por uma questão de que não era pertinente, mas eu achei que você foi uma pessoa assim, vereador raiz, anotou, vai ver o que é execuível, o que dá para fazer. É por aí, viu, Celestino? Eu falo assim, a saúde, ela nunca tem que estar 100%. Nunca vai estar 100%. Sempre vai ter que estar precisando de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a nossa cidade, né? A gente tem 2 hospitais, então a gente mantém um hospital de excelente qualidade na Costa Sul, a gente tem o nosso hospital na região central. Hoje, se você precisa fazer uma especialidade em outra cidade, o carro pega na sua casa, faz a especialidade e te entrega na sua casa. Então, assim, a gente tem toda a questão do atendimento médico, né? E a gente entende que, como você falou, às vezes, num surto, num momento ali, o hospital enche e demora um pouco o atendimento. E as pessoas falam, mas falta médico. A gente tem também esse problema, porque o médico, quando ele ingressa no serviço público, ele tem um salário X, só que se ele for abrir uma clínica, ele ganha 2, 3, 4X. Então, a gente tem essa dificuldade de contratar esse médico. A rotatividade é muito grande. É porque, para o médico, né, que a gente sabe que é uma formação, uma faculdade muito cara, para ele compensa mais uma especialidade, abrir uma clínica. Então, o serviço público é difícil. Até os prefeitos falam, se você achar algum médico que quer vir para cá, pode mandar que eu contrato. Não, é porque verdade. tem essa dificuldade, né? É verdade. E olha, eu vou aproveitar o gancho aqui para mandar um abraço para a Laísa, que hoje é secretária de saúde. Olha, trabalhei com essa menina inteligente e muito competente. Um beijo, Laísa. E com o Reinaldinho também, na época secretário de saúde, algumas demandas que deveriam ter sido feitas, ele chegou, fez um cronograma e chegou no final do mandato dele, enfim, como secretário, cumpriu. Achei bacana também. Abraço, Reinaldinho. A gente tem uma ação muito importante que foi feita pelo prefeito, né? Até mandar um abraço também para a Laísa, né? Que foi a volta do centro de hemodiálise, né? Acho que foi um ganho muito importante para a nossa cidade voltar, né? A gente tinha perdido esse centro, então a gente vê o sofrimento das pessoas, né? 3 vezes por dia, pegar a van, ir para outra cidade e voltar, às vezes não é fácil, mas hoje a gente tem na nossa cidade, então foi um ganho muito importante aí que o prefeito fez questão de fazer no primeiro ano dele. Você sabe de uma coisa? Quando você vê algumas coisas que nem o centro de hemodiálise, esses laboratórios de referência, tudo isso sincronizado com o serviço público do SUS, que a gente está falando de um serviço SUS, porque tem coisa que funciona melhor no SUS do que no particular. Eu estou falando da nossa região, de algumas particularidades. Logicamente, não estou falando, no Albert Einstein, não é isso. Estou falando da nossa realidade. Isso daí tem que ter um planejamento, um certo cronograma. Isso daí a Câmara fiscaliza também, né? Sim, a gente recebe bastante denúncia, né? Assim, bastante reclamações. Uma vez aqui eu saí do gabinete aqui sozinho, não chamei ninguém, fui lá na UBS que eles estavam reclamando, não me identifiquei, aí entrei, pedi para o responsável,
E aí conversei com ele, aí sim eu me identifiquei que era vereador e queria entender o caso de uma reclamação, ele me explicou, depois ele até pediu ajuda para estruturar o prédio, então assim, a gente vai em loco, ouve as demandas da população, aí igual eu falei, a gente tem as dificuldades, né? Tem uma situação que poderia estar melhor, a gente conversa bastante com a secretária, não dá para fazer isso, não dá para, essa fila aqui não dá para a gente dividir em dois, para evitar uma fila maior, aí a gente tem essa conversa, mas é o que eu falo assim, a nossa cidade precisa melhorar, mas mesmo assim é uma cidade que investe bastante, que tem um orçamento grande para a saúde, mas que esse orçamento ele é retornado para a população em serviços que ajudam muito na questão da saúde de prestação de serviço público para a população. É isso aí. Nós vamos continuar, viu? O papo tá bom, mais um bloco com essa entrevista boa do Celestino. Mais um cafezinho, vapt-vupt, estaremos de volta. Aguenta as pontas aí. Quer uma pele firme, cabelos fortes e articulações saudáveis? O colágeno da ISTV Shop é a solução ideal para manter sua beleza e saúde de dentro para fora. Ele combate a flacidez, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos. Melhora a elasticidade da pele e protege suas articulações, garantindo mais mobilidade e bem-estar. Fácil de consumir e altamente absorvível, é o aliado perfeito para quem busca juventude e vitalidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo nosso site. Cuide-se hoje para um amanhã mais jovem e saudável. Sinta a diferença. Embarque na nave espacial da ISTV e viva aventuras futurísticas com filmes fantásticos de mundos possíveis e impossíveis. Os clássicos que moldaram o gênero da ficção científica, agora na sua tela, no conforto da sua casa. ISTV, a TV dos clássicos. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. Gente, eu estou dando risada aqui porque o Celestino é São Paulino e meu diretor também é São Paulino. Fala um pouquinho do teu São Paulo aí, vai, porque o que vai dar esse ano de 2026? Olha, assim, eu sempre falo, eu que acompanhei o São Paulo, né, de 92, 93, ainda pequeno, depois vi o São Paulo 2005, né, até 2006, 2007, campeão mundial, e hoje a gente vê, né, a fragilidade de um time, né, tá complicado. Então a gente vê aí Flamengo, Palmeiras com os investimentos, ganhando tudo, né, e a gente vê essa bagunça aqui na diretoria, né. Eu sempre falo, a diretoria derrubou o Cruzeiro, derrubou o Santos, derrubou o Corinthians, derrubou o Internacional, e graças a Deus, eu falo no grupo aí, nossa, graças a Deus o São Paulo ainda não caiu, mas olha, tá fazendo de tudo para cair para a Série D. Ó, estamos sofrendo. Quem vem aqui no gabinete pede para o Celestino mostrar a chuteira cor-de-rosa do São Paulo. Magnífica! Foi meu diretor que deu de presente para ele. Celestino, falando em futebol, a gente já falou de segurança, vamos falar de esporte. Você tem uma raiz no esporte também. Eu já sei que você foi comentarista junto com meu filho. Aí, Conrado, abraço para você. Conrado Balucci. E aí, foi comentarista de esporte também? Esporte é uma coisa que você gosta, né? Não, com certeza. A gente trabalha com algumas bandeiras, né? A gente tem a bandeira da segurança, que é a minha profissão. A gente tem a bandeira do servidor público, né? Que é a minha classe, eu sou servidor público.
A gente tem a bandeira dos projetos sociais, né? Fundei a Guarda Mirim, trabalho aqui com os vereadores mirins, essa bandeira dos projetos sociais com jovens, né? E a gente tem a bandeira do esporte, que eu sou formado em educação física, né? Então eu acredito muito no esporte, assim, acredito muito no esporte como um transformador de vidas, né? E aí eu sempre falei também, cara, quando Deus permitir, a gente for vereador, vamos atuar bastante no esporte, vamos trabalhar, vamos fomentar. E hoje, né, Olívia, a gente tem aqui na Câmara 4 vereadores formados em educação física. Então até brinco, se não for agora, não vai mais. Então a gente tem trabalhando bastante, né? Hoje mesmo atendi 3 pessoas, 3 times de futebol. Amanhã vou estar com o secretário de esporte para a gente conversar sobre o esporte na cidade, né? Uma pauta com ele. Então a gente está atuando, a gente acompanhou bastante a questão da LOA, dos orçamentos na parte do esporte. A gente tem uma perspectiva do prefeito aí para o ano de 2026, a contratação da OS do esporte, que vai fomentar, vai poder contratar os profissionais para fomentar aquele esporte que não tinha, ou aquele esporte que estava um pouco fraco. Então vai investir, vai dar estrutura para o esporte correr de ponta a ponta em São Sebastião. Então a gente atua bastante. Eu, né, tenho o futebol, né, a paixão nacional do futebol, mas eu acredito no esporte como um todo. Mas eu atuo aí, sou dono de time, estou lá no clube lá do Caiçara, às vezes a gente vai para o campo como técnico, organizo o campeonato, faço as coisas aí, mas a gente porque gosta, né? E realmente é uma paixão que a gente tem, né? Igual você falou, eu gostava demais do programa esportivo que falava do esporte regional, né? Junto com o Conrado, era uma diversão fazer aquilo. Era ali uma resenha, né? Era uma resenha total e os clubes adoravam, brigavam para estar participando ali, fala meu nome lá, fala do meu time. Então era muito bom e a gente fazia com o maior prazer, mas o esporte com certeza é uma bandeira muito forte nossa, porque o esporte transforma vidas, né? Transforma a vida, tanto quem faz o esporte como a família. Sim. Porque aquele atleta que vai para o esporte, ele já não vai para aquele lado errado. Então, a família também. Eu digo isso com propriedade, Celestino, porque eu entrevistei já vários atletas aqui do Litoral Norte, alguns campeões mundial. A gente tem, olha, São Sebastião tem desde campeão mundial aí de surf, tem campeão de surf de síndrome de Down, que foi aquela brasileira japonesinha também. Olha, temos atletas paraplégicos de Caraguatatuba que já foram campeões mundiais, que são campeões brasileiros, campeão de natação. Ou seja, o Litoral Norte é um celeiro de atletas bons. Se junto com isso você tiver uma estrutura para eles, a coisa deslancha. E se vê uma pessoa que nem você, com a sua formação, com o seu conhecimento, munido no status de vereador, de presidente da Câmara, eu acho que tem por obrigação puxar esses 4 que você falou que é da área da educação física também e fazer pressão. Porque, olha, a gente sabe, isso é todo político, viu? Todo político, todo prefeito, todo presidente, todo governador tem que ser pressionado. Se não for pressionado, é tanta coisa que ele não sabe o que vai fazer primeiro. É verdade. O bonzinho sempre fica pro último da fila. Tem que chegar e, pô, prefeito, vamos fazer isso. E de novo, ô, prefeito, vamos fazer. Pô, de novo, Celestino. Prefeito, se o senhor não fizer... É chato, a gente fala. É o chato. O vereador chato é aquele vereador que é a base, aquele raiz. Pô, com aquele atendimento que você fez. Outro dia na rua também, eu encontrei com o Celestino estava... e outra, ele conversa, ele não sei o quê. Eu já não tinha essa paciência. Eu falo, não, meu filho, eu tenho coisa para fazer aí. Ele fala, ele conversa, ele dá atenção. Lógico, ele está fazendo a política dele. Mas é isso, eu acho que tem que dar uma atenção, mas tem que pressionar também para ver se sai. Porque se deixar na boa vontade, demora, viu, Celestino? Mas a gente conversa, assim, às vezes o prefeito até fala, pô, mas legal que vocês pedem o coletivo, né? Vocês pedem para a população, pedem para a comunidade, não pede para vocês, né? Então eu acho isso legal. E você tocou num assunto bastante interessante, né? Que é a questão da rua. Cara, uma coisa que eu gosto é de estar ali na rua, de fazer... Esses dias eu fiz uma reunião na praça, de um bairro lá, eu achei legal pra caramba, o pessoal tudo na praça, sentado no banquinho, eu falando ali, sentado na muretinha, falando ali com eles, ouvindo e correndo atrás. Eu acho isso
fantástico, né? Bem raiz, igual você fala. Gosto de estar nas casas da pessoa, até a gente tem um projeto aí, um projeto não, né? Uma ideia. Continuidade que é tomar um café na casa da pessoa. Hoje eu vou estar na casa do João, amanhã eu vou estar na casa da Dona Maria, aí tomar aquele cafezinho descontraído, ouvindo a Dona Maria. Olha, gente, isso que ele não canta, hein? Se ele cantasse, pelo amor de Deus, cantar, hein? não dá, cantar não consigo. Mas assim, a gente tem Resenha com nós, né? Resenha com nós. A gente tem essa alegria, né, de estar fazendo essa parte de tudo isso, de estar conversando. E voltando no assunto do esporte, só para a gente lembrar também o quanto é importante, né? Das emendas impositivas, né? A gente trabalhou aí mais de 400 mil para o esporte. Então a gente ajudou aí o projeto social da Best Way, que é um projeto bem bacana, que eles trabalham com jiu-jitsu para as crianças carentes. Eles têm mais de 250 alunos, então a gente conheceu as pessoas, os polos, as famílias e aportamos lá mais de 200 mil lá para eles comprarem lá os uniformes, os kimonos, os tatames. Também para a Liz Foods, que é um projeto da Liga de Futsal, que trabalha com a categoria... Como é que chama, desculpa? Liz Foods. Liz Foods. Liga Sebastianense de Futsal. Liz Foods. Então eles têm um projeto também com as crianças do Sub-12, 14, 16, 18, que são os jovens, as crianças e os jovens, né? Então aportamos também mais de 200 mil para eles estruturar o projeto deles, para eles continuar oferecendo o esporte, né, o futsal, para as nossas crianças, para os nossos jovens. A ONG Skate Salva, que a gente tem um município também que trabalha com skate para as crianças carentes, aportamos também. Então a gente tem trabalhado bastante no esporte, porque é isso, né? A gente tira essas crianças do tempo ocioso, oferece um esporte, trabalha a cabeça, né, a mente, o corpo, o físico, e cansa e gasta energia, né, e não fica na rua. Então, mente sana e corpo sano. Isso aí. Uma coisa que eu achei interessante também é o lance das praias terem também aquele futevôlei, né, que nem tem lá no Arrastão, coloca uma rede, a prefeitura também está dando um apoio para isso também. E outra coisa que eu achei bacana também, voltando ao bairro do Arrastão, os luau, que coisa bacana. Bonito. Também. Isso puxa... É um gasto? Eu não acho. Eu acho que é um investimento, mas agrada o munícipe, agrada o turista. É só para falar que onde tem esporte, pode ter recreação, e essa mistura é uma mistura boa, né? Não, acho que a nossa cidade é uma cidade praiana, né? E a gente tem que fomentar isso. Qualquer coisa mais gostosa que você jogar um futevôlei na praia, olhando o canal, o fundo lá, Ilhabela, bater um beach tênis ali que está crescendo esse esporte também, bater um beach tênis, tá ali sentado. Então, assim, a gente tem que investir, e é um produto natural, né? A quadra é a areia do mar, né? É a areia da praia. Então, monta uma redinha e faz um esporte e quer ver um complemento que você está falando? Uma coisa que eu tive um contato essa semana, eu achei magnífico também. O pessoal da canoagem. O pessoal de canoagem de São Sebastião está de parabéns. Você sabe que a gente também patrocina um pessoal das canoas aí e trouxeram medalhas e uma colocação muito legal no ranking. Celestino, Câmara Municipal é assim, é uma arena, né, onde se discute de tudo, e o relacionamento entre os vereadores, porque assim, cada qual tem a sua sardinha para puxar, tem o seu reduto, podemos dizer assim, mas esse convívio que você falou que é harmonioso vai continuar eterno? Ou agora, quando chegar no limiar dessas eleições de outubro esse ano, já começa, porque existem compromissos políticos. Sim. Vamos falar um pouco dessa parte política. Depois eu vou entrar num outro assunto, que é o assunto do contorno. Mas fala um pouquinho desse entrosamento político aí. Olha, assim, igual eu falei, aqui são 12 vereadores e foram feitas, né, 8 renovações. Os 4 que ficaram a gente conhecia, né? Eu já conhecia todos, conversava, né? Até a questão também de prefeitura, que eu trabalhava e tal. E então, assim, a gente tem uma faixa etária bem parecida. Então, a gente tem 33, 35, 37, 39. Então, a gente tem 2 mulheres também, né? Fato histórico aqui, eleger 2 mulheres que trabalham bastante. A Mariângela atua na área da saúde, na questão da mulher. A gente tem a própria vereadora Henriana também bastante atuante. Mas graças a Deus, assim, eu consegui ser eleito vereador e também presidente da Câmara com um grupo muito bom.
a gente às vezes discute, não se entende. A unanimidade não existe, né? Mas a gente sempre procura aqui um projeto, né, que realmente seja benéfico, que traga um benefício à população. A gente sabe que cada um tem ali, você falou, a sua região, tem a sua luta, né? Eu tenho a minha luta com o servidor público, eu tenho a minha luta com o esporte, tenho a minha luta com a segurança. A gente tem os meninos da Costa Sul que lutam ali pela comunidade deles. Então a gente tem o Glauber da Costa Norte que luta pela Costa Norte. Então a gente tem essas questões. Mas a gente se entende muito bem, eu sou muito franco também, tem esse projeto aqui, é assim, assado, o que vocês acham? Quer fazer mudança, isso aqui? Então a gente tem também essa clareza, né? Essa certeza, essa franqueza, né, nas questões, sou muito claro. E graças a Deus eu não tenho que reclamar. Está caminhando. Não tenho que reclamar deles. A gente está se entendendo muito bem. A gente pode ser que daqui a um tempo a gente não se entenda tão bem com um com o outro, mas também faz parte. Mas graças a Deus não tenho que reclamar dos 12, dos 11, né? A gente tem conversado, tem sido bastante franco. A gente vai começar agora o ano aí com alguns projetos que a gente vai colocar logo no início, que é a atualização do regimento interno e da lei orgânica. Então, eu já mandei o projeto para eles e falei, analisem o projeto, que a gente vai colocar em votação, que a gente precisa atualizar essas leis, né, para a gente melhorar aqui a questão da casa. Então, eles já estão lendo. Então, a gente é bem franco, aceito as sugestões. Então, a gente está aí, graças a Deus, não tenho o que reclamar. A paz perpetua. Perpetua nada. No próximo bloco, vamos conversar sobre os vereadores e sobre o contorno de São Sebastião. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil! Eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV, e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV traz para sua tela os melhores filmes com histórias impactantes que mexem com suas emoções. Histórias incríveis de personagens cativantes que vivem situações intensas para te fazer não desgrudar do sofá. ISTV, a TV dos clássicos. É isso aí, grande Celestino, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, aqui do meu lado, numa resenha, não é? Isso não é nem uma entrevista, é um bate-papo, é uma resenha gostosa. Mas no último bloco a gente estava conversando sobre os vereadores. Tomara que nesse ano conturbado que vai ser agora final de ano, tomara que não tenha uma polarização. O que você acha? Vai ter essa polarização ainda? Vai influir internamente na nossa Câmara Municipal essas eleições, ou você acha que vai tirar de letra, vai ficar na água com açúcar e tudo bem? Olha, assim, essa eleição, né, a gente tem eleição para deputados, né, para governador, senadores e presidente, né. A questão da presidência, eu acho que vai ficar entre aquilo ali, o vermelho e o azul, não vai sair muito disso, né. A gente tem a questão do senador, que é um pouco distante, o governador também é outro. Ah, mas deputado pega. Aí a gente tem a questão dos deputados, né. Porque essa turminha, eu conheço alguns, mando um abraço, não vou citar nomes não, mas mando um abraço para ela, mas tem uns que são chato pra caramba. E aí, Olívio, o que aconteceu, assim, no começo, assim, todo mundo, já vou conversar, eu falei, cara, vamos curtir a cadeira,
vamos curtir o momento, nós acabamos de entrar para ser vereador, a gente já vai ver deputado, espera chegar, tá? Não, tem que ver. Não precisa chegar não, eles vêm. Agora, oxe, tua agenda vai estar cheia aí. Mas assim, eu percebo que a gente tem, né, um exemplo de um pré-candidato a deputado federal que já está em conversas com 7, com 8 vereadores. A gente tem um deputado estadual, um pré-candidato a deputado estadual que já está com conversa com 7, com 8 vereadores. Então, vai acabar que vai meio que ficar para poucos ali, né? Mas eu falei, vamos viver o momento. Mas agora a gente entrou, né, no ano eleitoral, 2026, e a gente tem conversado, né? A gente tem que buscar também, eu acho que... Parceiro, Celestino, fazer com que aquele deputado seja parceiro. A gente tem que olhar para o nosso litoral. Não precisa ser um cara regional, não, tem que ser daqui. Não, ele pode ser de qualquer lugar. Desde que olhe para cá, né? Olhe para cá e tenha um projeto para a nossa cidade, né? Ou para a nossa região. Eu não digo cidade, porque eu sempre digo, litoral norte de São Paulo é muito maior do que essas 4 cidades, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba, é muito maior. Eu vou falar do contorno, né? O contorno é uma coisa que virou realidade, está aí, mas e aí? O que você acha? Vamos falar um pouquinho disso? E agora, tocando num assunto muito importante aqui para a nossa cidade, que é o contorno, né? A gente tem, como eu falei, investimento do governo estadual, foi investimento de bastante bilhões. A obra é magnífica. E ficou muito bacana, ajudou demais, né? Esse contorno que liga o centro de São Sebastião diretamente, né, a Tamoios, evitou, nossa parte de baixo aqui, acidentes que tinham bastante, vítimas fatais, né, a questão de moto ali na Serrinha da Enseada, diminuiu o trânsito, a gente praticamente é uma reta só, então a gente diminuiu o acidente aqui. Por outro lado, como é uma coisa muito nova, o contorno ainda não tem ali uma fiscalização por radar, então a gente está vendo bastante abusos. A gente tem uma parte do contorno da rodovia que ela vamos dizer, mão simples, né? E às vezes o cara cai atrás de um caminhão, não quer esperar, quer ultrapassar, acontece o acidente. A gente tem essa parte, inclusive, a gente teve um acidente, infelizmente, né? Um acidente que vitimou 3 pessoas, né? Que foi aqui próximo, nossa, aqui, ó, coisa de metros aqui na saída do túnel. E eu tinha passado uns 15 minutos antes. E eu via ali, a sorte que eu estava bem devagar, e eu vi aquela água ali, aquela questão da água na pista, que o veículo pode aquaplanar, né? E aí foi dito e feito. Eu cheguei, eu vi no grupo aqui, pessoal, acidente, eu fui ver. E aí onde eu vi, falei, cara, tenho certeza que o veículo aquaplanou. Então ele bateu praticamente sem brecar. É um perigo. Então a gente tem aí essa conversa com o Matamoros agora, né? Para a gente entender o que está acontecendo. E uma solução para minimizar esse problema. Fazer uma coisa naquele lugar ali que a água está passando. E a questão do radar também, né? Acho que precisa, porque realmente o pessoal está abusando um pouco, como é uma reta, é livre, o pessoal está abusando um pouquinho. Então a gente precisa, por quê? Assim, a gente precisa evitar esse acidente. Só na Tamoios aqui, a gente teve aí, em 2, 3 meses, 4 vítimas fatais. Muita então coisa. A gente teve agora 5 vítimas fatais, um menino que bateu na traseira de um carro. Não pode, porque é uma rodovia que veio para trazer mais segurança, mais rapidez, mas também mais segurança. Então a gente está em conversa com a Tamoios, conversamos com eles também na questão do entrocamento ali, da questão das bicicletas, dos pedestres, na saída ali do Topolândia. Porque não, aquilo está crônico, aquilo lá está muito mal feito. Inclusive, você pode me corrigir se eu estiver errado, parece que existe um projeto para aquilo ter uma continuidade, né? Para não parar ali naquele semáforo. Eu acho que, porque parece que está faltando alguma coisa ali, né? A gente fala, foi uma obra tão grande, né? Mas esqueceram a entrada da cidade? E acabou que um problema tão pequeno, tão mínimo, virou um problema grande. A Tamoios também ficou de diminuir um pouquinho a ciclovia e fazer 3 faixas, e aí a faixa da direita é só para quem vai entrar, porque tem gente que vai para a Costa Sul, para Topolândia, e aí as pessoas vão atravessando, esses veículos eles param, e aí trava todo o trânsito. Então uma solução, né, paliativa que vai ser feita aí, uma solução vai ser esse encurtamento da ciclovia e a introdução de uma 3ª faixa. E o projeto ideal seria uma construção de um braço próprio, mas aí envolve a questão dos postes, a questão de desapropriação, e aí o braço não estava no projeto original, a prefeitura teria que arcar, e são mais de 60 milhões um braço. E aí
ficou muito mais complexo, mas enfim. Infelizmente foi uma obra que acabou que parou num problema tão pequeno, né? Eu acho que tudo é pressão. Tá errado? Não funciona? Vamos pressionar. O não a gente já tem. Então, não é assim que o vereador Raiz... Coisas que o próprio Celestino falou. Eu vou pedir, Olivo. O não eu já tenho. Já então, tô atrás do sim. Não é não? Já tenho. Gente, eu vou agradecer demais a nossa audiência. Eu tenho que falar do pessoal que nos assiste, sabe, Celestino? Graças a Deus, nosso programa está muito bom. Eu quero mandar um abraço enorme para a audiência. O pessoal da Jones Burger, lá de Caraguatatuba, todos os funcionários, pô, Olivo, fala da gente, tal, tô falando, hambúrguer bom, é isso aí. Muito obrigado pela audiência. O pessoal aqui de Ubatuba também me ligou, muito obrigado. Inclusive, Martinho, gostei do... Olha, aquela água que passarinho não bebe. Olha, veio a calhar. Muito obrigado pelo presente também. Pessoal agora de Campinas também, Dona Melinha, muito obrigado também, palavras de carinho. E olha que interessante, né? A gente faz um programa, viu, Celestino, pro litoral norte de São Paulo, e grande audiência nossa é de fora, o pessoal se interessa, né? Isso que é bacana. E você que perdeu o nosso programa, que é sábado a 1h, e reapresentação no domingo também a 1h, às 13 horas, pode ver no... Vou dar um toque para você. Perdeu? ISTV HD Litoral Norte no YouTube. Vê lá nosso programa. É isso aí, Celestino. Agora que você nos deu uma aula aqui, muito bacana, quero agradecer o teu pessoal aí de bastidor também, o pessoal que nos recebeu, muito bacana. Mas fico contente em estar participando mais uma vez, já deixo à disposição, quando você quiser, precisar, a gente está aí à disposição. E assim... Eu falo assim, estamos com saúde, acho que isso é importante. 2025, eu sempre falo, foi um ano bom, um ano que a gente aprendeu, um ano que a gente realizamos bastante coisa, mas eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano ainda melhor para nós, né? Que estejamos todos com saúde. Tenho certeza que vai ser um ano melhor para a Câmara Municipal, nós vamos conseguir implementar os nossos projetos. 2025 a gente ajeitou a casa, fizemos algumas coisas, mas tenho certeza que vai ser um ano bastante produtivo, um ano que a gente vai fazer uma atualização aqui da casa, investir em tecnologia, investir nas questões de eficiência. Então, assim, eu agradeço, né, você, estou à disposição para a gente conversar quantas vezes for preciso. Parabéns, né, pelo programa, parabéns pela sua audiência. E para mim é sempre um prazer estar falando para a população, estar falando do meu trabalho, do nosso trabalho, e o trabalho a gente apresentar a toda a população. Então, só agradecer a você e toda a sua equipe. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Esse programa aqui foi, assim, uma resenha com o presidente da Câmara Municipal de São Sebastião. E esse ano de 26, tomara que agora, sem decreto de contenção de despesa, a gente consiga deslanchar São Sebastião. Gente, um beijo, um abraço e sábado que vem estamos de volta. Não perca o nosso programa.